Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. São Mateus, apóstolo e evangelista, festa. Sábado 21 de setembro de 2024. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Bem de vida e mal de vida. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, a Igreja celebra São Mateus Apóstolo. Segundo São João Crisóstomo, não havia nada mais detestável do que um cobrador de impostos. Era uma das profissões mais detestáveis. O detalhe do Evangelho de que este era o trabalho de Mateus, era coletor de impostos antes de encontrar o Cristo, nos dá uma ideia do que a misericórdia é capaz de fazer na vida de alguém. Essa profissão trazia, certamente, um bom dinheiro, mas também trazia consigo uma vida solitária e desprezível. Quantas pessoas, por causa do dinheiro, são capazes de certos pactos que agridem a dignidade humana e certos valores? Desprezível, quando eu digo, é porque um judeu que se atrevesse a exercer tal profissão deveria estar preparado para todo tipo de abandono e indiferença. Os primeiros a desprezar tais pessoas eram os pais e a família. Isso era uma obrigação. Quem exercia essa profissão era desprezado pela própria família. Na verdade, era uma desonra para um pai, para uma mãe, ter um filho que era cobrador de impostos. Segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Mateus se encontrava assim, bem de vida e mal de vida ao mesmo tempo.
Cristo quis entrar na vida de Mateus para devolver-lhe a dignidade perdida. Cristo queria levar Mateus a um outro lugar, diferente daquele onde as pessoas o haviam condenado a estar para sempre, ou seja, longe de Deus. Pessoa desprezível. Seguir Jesus não significa que Mateus tenha apenas oferecido a ele um dos seus jantares cheios de boa comida e bebida. Não, não era assim. Seguir quer dizer que Mateus levantou-se de um lugar e foi sentar-se em outro. A palavra aqui, interessante para cobrador de impostos, é telonio, era coletoria de impostos. Vem-me à mente aquela canção, no meu telonio ou jogando a rede, eu quero ver meu Jesus passar, Padre Zezinho. Quando Cristo passa em nossa vida não dá para ficar do mesmo jeito. Algo tem que mudar. E a vida de Mateus foi transformada porque ele permitiu que Jesus entrasse na sua história, no seu telonio, na sua realidade, e a transformasse por completo. Sobre todos vós, deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.